Vamos lá, minha gente. Começando aqui mais um podcast da nossa conta. Rapaz, eu estou gostando, viu? Nós estamos caminhando bem e cada dia trazendo pessoas mais interessantes, mais importantes, mais conhecidas, né? No nosso estado e no Brasil. Hoje eu estou aqui recebendo meu querido amigo, meu presidente, o cara que me levou para a LIDE, que me levou para a Associação Comercial da Bahia. Claro, não vamos esquecer do nosso querido amigo Marquinhos Cidreira, que foi o arquiteto da nossa relação. E hoje eu estou aqui com Mário Dantas. Mário Dantas hoje também faz parte do nosso Conselho Superior da Associação Comercial da Bahia, presidente do LIDE Bahia, foi presidente da Associação Comercial da Bahia, empresário, cara que tem uma história, todo mundo conhece ele, não só aqui na Bahia, como no Brasil e no mundo. Seja bem-vindo, Mário. Paula Máquina. Ô, Paulinho, é um prazer enorme estar aqui com você. Você sabe que você é um irmão que a vida me deu. Você sabe a admiração que eu tenho por você, por sua história de vida, por sua luta, por sua resiliência. Você é um exemplo para todos nós. Foi muito bom a gente ter construído essa história juntos, em prol do associativismo, em prol da representatividade da sociedade civil organizada, em prol da representatividade do empresariado. É um prazer enorme estar aqui conversando com você nessa sua iniciativa desse podcast, que é mais uma iniciativa que vem a corroborar com esta luta que você faz diária para que a gente tenha nossas vozes ouvidas. Exatamente. A gente traz a consciência cidadã. A gente acredita que, efetivamente, né, ou a gente tem um amadurecimento da nossa capacidade de interpretação, de entender, nos entendermos dentro dessa nação, desse nosso grande condomínio que eu chamo, chamado Brasil, e a gente efetivamente exercer, né, essa fração ideal de poder que emana do povo, nós temos ela, que é o povo, somos nós, mas você faz isso muito bem. Você, aliás, sempre participou da sociedade civil organizada, você sempre esteve presente. E eu queria até que você falasse um pouquinho agora para a gente ficar atualizado, dos movimentos que você está falando junto com a Associação Comercial, da sustentabilidade, junto com a LIDE, do evento que você vai fazer. Eu queria ouvir um pouquinho, isso aí é importante para a gente, Mário. Você podia trazer? Sem dúvida. O Lead Bahia tem esse propósito de promover o bom diálogo entre o setor público, o setor privado e debater os temas que são importantes para que a gente possa construir um ambiente propício ao desenvolvimento das atividades empresariais. E a sustentabilidade é um dos temas mais importantes, na construção de um ambiente positivo para a gente desenvolver as atividades. E é com muito orgulho, com muita honra, que esse ano o terceiro Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que vinha sendo promovido pela Associação Comercial da Bahia, com Isabela, ainda na nossa gestão, Claro. na liderança do Núcleo de Meio Ambiente, em parceria com o IBRADES do Jorge Humberto, e hoje o LIDE se associa a essa iniciativa e esse ano Ótimo. vai ser promovido pelas essas três instituições. Maravilha. Estamos muito otimistas com o resultado que esse congresso pode trazer, debatendo temas absolutamente relevantes, tentando mostrar à sociedade o tripé da sustentabilidade, que não basta você ter. As pessoas associam muito, Paulo, a sustentabilidade à questão do meio ambiente, da ecologia, que é fundamental e que ninguém nega. Só que você não consegue absolutamente ter nenhum tipo de cuidado com o meio ambiente se você não tiver os outros dois eixos, que são exatamente o eixo social e o eixo econômico. É preciso que haja geração de riquezas para que você possa dar sustentabilidade ao processo. Com certeza. Inclusive, eu vou repetir de novo, né, a frase de Isabela Soares, que eu achei fantástico, que a gente não pode falar, né, em sustentabilidade sem falar em dignidade da pessoa humana. Eu achei essa fantástica. Eu acho que isso resume tudo que você acabou de colocar aqui. O trabalho que ela veio fazendo nesses anos todos, desde a sua presidência no núcleo, depois como vice-presidente da gente também, com esse trabalho que fez aliás, tem feito, né, Ah, ocupando espaços importantíssimos nos perfeito. conselhos e desempenhando um trabalho fantástico. Isso aí que acho que levou agora a ser a nossa presidente da Associação Comercial da Bahia, que é um momento muito bom, histórico para a gente, não só por ser a segunda mulher, mas principalmente pela representatividade, por mostrar que como é que a pessoa, efetivamente, o que é função social, como é que uma pessoa que tem tudo se doa como vem se doando esses anos todos, acho que tem mais de 14 anos, a Fundação Bahia Viva, fazendo um trabalho espetacular exatamente sobre isso. Se nós temos bandeira azul, hoje nós temos, graças a esse trabalho da Fundação, né, nós temos uma das praias mais nomeadas, a das melhores praias do mundo. Isso é da brincadeira, isso é um potencial que eu digo a você que não é aproveitado.
Ah, Então, eu acho que nós temos um momento muito bom, Mário, e essa parceria que a LIDE, que você faz com a associação, com o Ebrad, também com o Jorge também, e essa ideia da gente efetivamente mostrar o que é sustentabilidade, que não é falar só ou seja, como se o desenvolvimento econômico, a produção de riqueza, ela fosse concorrente ao bem-estar social, né? E não é, ao contrário, ao é contrário. o caminho, né? Sem dúvida, é o caminho. Isso é muito importante, Paulo. Eu digo sempre, esse trabalho que a gente vem fazendo juntos aqui no LEAD, que você sempre teve lá junto conosco também, e depois aqui quando o nosso saudoso Marco Cidreira, vendo talvez um momento delicado que a associação comercial passava naquele Totalmente. momento, e aí nos convidou e começamos a montar aquele grupo, e aí nós montamos uma diretoria, você, eu, Luzbel, Ana Coelho, Falcão, Falcão, Gantuá, Ricardo Luz, meu. Ricardo Luzbel, Rosema, Constança, enfim, nós montamos um time e soubemos trabalhar em conjunto, soubemos trabalhar como um time. E Carlos aí, Cantuário, não esqueça dele não, que é falei ciumento. Gantuá, né? Você sabe que, Falei você dele. sabe que o homem mais ciumento que eu conheço é Carlos Cantuário. Gantuá teve um papel absolutamente relevante. Ele Sempre. liderou o núcleo das micro e pequenas empresas com muita propriedade. Rosinha Fez, Maluf. não é, ele e o Rosema juntos fizeram realmente eventos muito importantes. E a gente deu uma sacudida realmente na representação empresarial aqui na Bahia. Eu tenho muito orgulho desse projeto que nós juntos e que vem Deixa eu trazendo contar essa, frutos. essa aqui é boa, viu, Conte. Marcelino Nogueira aí, mas essa é boa, essa eu tenho que contar porque essa foi a Ah, história. Pandemia, né? E a gente entra, eu buscando exatamente, criando a Fundação Paulo Cavalcante, eu vindo exatamente com a certificação da gestão da consciência da função social da empresa, onde eu acreditava que se a gente criasse uma certificadora, acredito nós temos que ter a, 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 a prerrogativa, efetivamente, da gente, o empresário tem que ter prerrogativa, como tem o advogado, a OAB está lá. Então, a classe empresária tem que se entender com a função social que a Constituição Federal lhe dá, ou seja, ela tem a função exatamente que se confunde com os objetivos do Estado brasileiro, isso é importante. Logo, ele tem que ter também as mesmas prerrogativas de proteção, dignidade humana, de acolhimento, de não deixar com que as empresas sejam destruídas pelo próprio Estado, que eu chamo de destruição, como se fosse você comer a galinha de ovos de ouro, né? Então, a gente, é o que eu chamo, tem o autocanibalismo estatal, que é muito comum no Brasil. Você destruir grandes corporações, tecnologia, histórias, sem tantos anos de histórias. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Então, por isso que eu criei a certificação. Mas, nesse momento, a gente encontra Mário, que Paulo, eu tinha procurado ele na LIDE, tinha procurado nosso querido também Ricardo Alban, que tinha me orientado para o fórum empresarial na época. Paulinho vai para o fórum empresarial, Ricardo Alban como presidente da FIEB. E a gente naquela. Aí, pô, vamos para a associação, chega Marcos Cidreira aí Mário. Só vou se não tiver bate-chapa, eu só vou se for unanimidade, eu só vou sem confusão. E foi, Marcelo, tal, tal. E aí, pandemia, desculpa, Bahia, pandemia e Mário aí, não, a gente vai ter que fazer, fizemos aquele as primeiro máscaras. encontro, lembra que vocês, não, mas fez aquele encontro com o nosso querido secretário de saúde, com Fábio Jorge Bozo, como é que se diz? Walter Pinheiro, secretário de Mas Planejamento, como é que está tocando também o Hospital Espanhol, gente boa demais, ah, que é o nome dele, rapaz? o infectologista, Exato. Nossa, Badaró. Badaró, médico que minha mãe, que está me dando um apoio enorme agora, com minha mãe doente também. Badaró sempre lá, amigo e junto. Então, veja bem qual é a questão. Criamos, mas antes disso, vamos comprar máscara. Não tinha máscara. E descobriu Perfeito. que a máscara era uma questão que podia. Nós estamos contando história aqui verdadeira. Ah, Aí, Mário, vamos fazer, Paulo? Vamos, Paulo. Paulo atrás de máscara, correndo máscara, ninguém fazia máscara, confusão, a gente atrás de máscara, conseguimos comprar. Primeiro que o Estado, primeiro que eu acredito que foi a primeira instituição de saúde do Estado foi, sem também, dúvida, foi a primeira. pegamos o máscara e compramos máscara demais. Aí, Mário, não satisfeito em já conseguir as máscaras, já investir, já conseguimos a máscara, ele fez, não, Paulinho, a gente vai ter que distribuir isso. Eu disse, como é que é? Você quer que Você eu vá? lembra? Não, mas... Foi exatamente o momento em que a prefeitura proibiu corretamente É, usar o transporte público sem o uso de máscaras. E ela ainda não tinha disponibilidade de máscaras por conta
processo de Foi adquisição muito pelo setor rápido. público foi muito rápido, e nós, porque vínhamos já dialogando com Badaró, com Fábio Vilas Boas, enfim, com o secretário da prefeitura, vínhamos dialogando com todas as autoridades, a gente já tinha essa informação, já tinha essa convicção de que as máscaras eram o meio mais efetivo de contenção ao contágio. E aí já encomendamos, fizemos o primeiro lote de 200 mil máscaras, e quando a prefeitura proibiu o uso de transporte público sem o uso de máscaras, ela não tinha máscara para distribuir. E Exatamente. nós já tínhamos. Já tinha, aí foi para metrô, aí começamos a fazer a parceria com o metrô, com ônibus para Itaí. Aí você vamos para distribuir as máscaras na Lapa. Vamos fazer um ato emblemático. Vamos embora, que precisa tirar foto, mas tem que estar aí, que é a associação, que é a sociedade civil organizada, o empresário e tal. E lá vai Mário, a gente com as caixas de máscara, eu e ele, eu dirigindo o carro, ele do lado, porque os dois também já de máscara, né, dentro do carro, velho. Aí o Mário salta na Lapa com as máscaras na mão, embora. Eu digo, como é que é, Mário? Peraí. Tudo bem, mas você quer que eu vá ajudar? Vamos, Paulinho, tá bom, eu vou lhe ajudar, mas você vai lá, Mário, porque ele disse, tá bom, ele saiu para entregar as máscaras e tal, e eu fiquei dando o maior apoio dele. Dentro do carro lá, olhando e distribuindo. Enfrentamos, tivemos Mas, meu coragem, amigo, vamos lá. parabéns por essa coragem, parabéns exatamente por ter feito naquele momento, inclusive parabéns a todos. Eu me lembro que até Carlos Falcão, ele lembra disso, porque eu me lembro que a gente fez o primeiro plano, efetivamente, e saiu medindo Isso, a distância, dei o nome que a gente criou, que ia diminuindo o tempo, a curva, que tinha as curvas do contágio, e como é que ia ser, com as marcas. Então, foi um trabalho técnico, isso. porque tinha muita gente técnica, e junto com o empresário, o que prova o que eu falo, o que prova que a sociedade civil, ou seja, o Estado, isso é importante, que eu tenho recebido. Vou aproveitar para dar uma resposta de muitos comentários que eu tenho recebido no meu Instagram, no meu podcast, no meu LinkedIn. As pessoas não entendem, e é muito comum, Mário, elas fazerem assim, dizer assim: pô, Paulo, pare de colocar a culpa no povo. Ou, pô, Paulo, você quer colocar mais responsabilidade na mão do empresário? Poxa, o culpado é o político, coitado é o presidente da República, o culpado é isso, o culpado é aquilo. E é interessante, é esse mensagem para vocês. Não se exclua da palavra povo. Povo é coletivo. Você é povo. Eu sou povo. O presidente da República é povo. O secretário de Saúde é povo. Então, ainda bem, povo somos todos nós. Artigo 1º da Constituição Federal Brasileira. Todo o poder emana Do povo. do povo. Povo é coletivo. Povo que será exercido através dos seus representantes eleitos, que é povo eleito para ser representante do povo. E diretamente, que é o que eu chamo e que acredito na minha filosofia, democracia participativa, transforma consciência de que temos, que somos povo, que somos que é coletivo, que a gente precisa participar, descer para as reuniões de condomínio para transformar. Transferir responsabilidade é fácil, é confortável. Aí a gente diz, já é para Deus, Deus resolve o problema, está entregue na mão de Deus, entrega na mão de um salvador da pátria, ou idolatra, ou vai ser essa polarização extrema, Mário, que a gente pode até puxar para esse assunto, ou vai ser Bolsonaro ou vai ser Lula, pelo amor de Deus, né? Ou seja, e o povo, e nós? Então a resposta, só para acontecer, eu vou aproveitar essa, é uma resposta que eu estou dando. Quando eu estou falando, eu estou apanhando, Mário, eu estou apanhando de direita e da esquerda, eu acho interessante. Os de extrema esquerda, você está em cima do muro, você é bolsonarista. O do lado de extrema direita, você é esquerdista, quando se discute, você está com Lula, você papapá. Eu sou povo. Eu tenho o poder. Eu sou cidadão brasileiro da Constituição. Eu estou acima dos partidos políticos. É importante. Suprapartidário significa, não quer dizer que eu estou em cima do muro, não. Eu estou dizendo que supra, é acima. Entendam isso. É importante. O Brasil só muda com a educação, e a educação cidadã, a educação cívica. Entender isso. Quando a gente não se entende, a gente não se sente pertencente. Quando a gente não se sente pertencente, a gente não vai para a estação da Lapa entregar máscara, É isso aí. não vai pensar juntos em como a gente salvar nosso país, nossa economia. E você está de parabéns, que eu vou contar sempre essa história que foi fantástica. É isso aí, Paulinho. Você tocou aí em aspectos absolutamente preponderantes. Primeiro, essa questão do suprapartidarismo. Eu digo sempre, o partido do empresário é nessa ordem. Primeiro, o partido da sua empresa, do seu setor de atuação, da sua cidade, do seu estado e do seu país.
porque é nessa ordem que você é atingido na sua atividade empresarial. Então, o empresário, ele é absolutamente suprapartidário, como você diz. E a gente sempre pautou as nossas ações aqui, você vai lembrar bem, Paulo, e você continua a fazer dessa forma, eu tenho certeza que Isabela assim o fará na liderança da Associação Comercial, de forma a focar em solução, em focar em sugestões, em focar em contribuições e não na crítica pela crítica. A gente sempre fez isso, e esse exemplo da pandemia foi um desses. Enquanto as pessoas estavam criticando o fechamento das atividades empresariais, nós estávamos colocando os nossos pés nos sapatos do gestor público, que tinha que controlar a atividade econômica, a atividade de movimentação de pessoas, para que não permitisse que pessoas viessem a óbito por falta de capacidade de atendimento hospitalar naquela primeira fase da Covid, que realmente foi muito grave, e a gente entendia realmente essa coisa, e podia ser meu pai, minha mãe, sua tia, enfim, podia ser qualquer um relacionado a nós que viesse a óbito por falta de atendimento hospitalar, porque era absolutamente impossível construir uma infraestrutura hospitalar para atender naquele momento. Então, existia uma necessidade de conter a atividade para conter o contágio. Mas o que é que nós fizemos? Nós procuramos entender, como você bem disse, quais eram os fatores, aquela coisa do fator de contágio. Se tivesse maior do que um, a população infectada estava crescendo, estava aumentando. Quanto menor, melhor. Abaixo de Fator de um, contágio, é isso fator mesmo, de tu tá querendo contágio, lembrar. exatamente. Então, aquele fator de contágio, e nós fizemos a primeira proposta de plano de retomada das atividades responsável. Discutimos isso com a Prefeitura de Salvador, discutimos isso com o governo do Estado, e isso foi o embrião para aqueles modelos de abertura de cenário econômico que o governo e a Prefeitura Adotado. colocaram em prática. Então, esse exemplo demonstra claramente como sempre a nossa atuação foi focada e voltada à construção de soluções, à construção de sugestões, a trabalhar a quatro mãos. E isso é muito importante quando você fala disso do envolvimento, da via cidadã, da representatividade. E eu digo sempre, o Brasil sempre foi um país muito nessa linha de participação, de tal, muito acomodado. A gente sempre foi um país de maiorias silenciosas, reféns de minorias ruidosas. Então você tinha às vezes movimentos que faziam muito ruído, tendo suas vozes ouvidas, enquanto a gente sabia que aquilo que estava sendo defendido ali não era a vontade de uma maioria que ficava em casa sentada ruidosa. E isso, de alguma forma, a gente tem contribuído para mudar. Mas isso é uma mudança cultural, Paulo, e mudança cultural É isso mesmo. leva décadas. Fora Não, movimentos, que são ondas. desculpe, mas eu vou mas só para gente colocar, não pode levar décadas. Não, Então, exatamente. olha bem, você está certo, é cultural, efetivamente é isso mesmo, é cultural, e a gente, como eu falei, nós não tivemos, não nos provocaram, apesar da Constituição de 88, eu insisto nisso, eu falei 100 vezes, a Constituição de 88 nos permitiu que a Constituição gente, cidadã. cidadã, solidária, Isso. mas ainda bem, mas a gente não praticou, e a gente não praticou porque a classe, a que se chama intelectual, a classe empresária, então, como você falou, a classe acadêmica, a classe, ou seja, todos nós política, nós não conseguimos, nós não tivemos maturidade, que eu chamo assim, da nossa inteligência cidadã. A gente não teve, não conseguiu, então a gente não preparou, a gente não aculturou, então a gente não fez essa cultura. Agora a gente precisa fazer isso urgente, Com Mário. mais velocidade. E tem um fator que tem feito talvez isso não durar mais décadas como durou no passado, que é a velocidade da informação. Aí há. Então você vê, e a velocidade da informação, as redes sociais, a forma como isso acontece, a gente viu o que aconteceu nos países árabes com a Primavera Árabe, que foi a velocidade da informação das redes sociais. Então você tem movimentos que são mais rápidos, mas uma mudança cultural efetiva, ela passa por uma conscientização. E essa conscientização pode até não levar décadas, mas leva algum tempo. E a gente precisa trabalhar por ter essa conscientização. Você vai se lembrar, naquele momento em que a gente passou a presidência da Associação Comercial para você, eu citei Sócrates. Sócrates, filho de uma parteira, ele se inspirava e dizia que realmente contaminar as pessoas com as ideias, ele fazia uma analogia a engravidar as pessoas. E eu brinquei com a plateia na sua posse, dizendo o seguinte: eu espero aqui ter engravidado todos vocês. Quer dizer, termos plantado essa ideia em todos vocês. E tenho certeza que você continuou esse trabalho de engravidar as pessoas e a gente Bom, vai gente, pelo continuar amor de Deus, engravidando as deixa eu pessoas explicar você. de ideias. É melhor explicar isso com clareza, para a gente não. Eu me lembro que na época deu uma polêmica. Porque, infelizmente, se a gente está falando de cultura, de cidadania,
imagine acadêmica, imagine filosófica, né? Não é? Então, veja bem, quando você fala de Sócrates, vai ter que É, explicar que o cara estava filosofando e exatamente. usando um termo figurado, né? Exatamente. É Então, pelo amor de plantando Deus, as ideias nas mas hoje pessoas. você tem que ter cuidado. É. Você falar que o presidente da associação, Mário Dantas, estava engravidando as pessoas. Pessoal, Exatamente. pega esse corte hoje, como tá? É. Pega esse corte e diz isso, você está preso. É exatamente Deixa- as pessoas chocarem para poder a gente vender essa ideia que a gente realmente precisa plantar as ideias, a gente fazer com que as pessoas passem a ter pensamento crítico, passem a ter Analítica, analítico, interpretação. interpretação. Esse assunto é Isso. importante, Mário. Você traz uma coisa que me preocupa muito, que faz parte, né, exatamente de atenção. É um item de atenção. Gente, 29% de analfabetos funcionais no Brasil. Analfabeto funcionais, gente, é aquele cara que lê e escreve, certo? Mas tem até pós-graduado, formado, mas não sabe interpretar um texto. É Veja triste. bem, agora imagine, você tem uma coisa que é pior ainda, Mário, que são aqueles que, infelizmente, passaram pela universidade, se formaram, se pós-graduaram e aprenderam equivocados e não aprendeu a avaliação crítica analítica. Não aprendeu a entender que ele tem que estar aberto o tempo todo à mudança, ao crescimento. É o que você falou, a forma contributiva, ao diálogo que seja contributivo, que faça com que você mude. Então você vê várias pessoas falando isso. Não, você nasceu assim, quando é estudante a gente é muito mais comunista, socialista, a gente vai crescendo, a gente vai vendo como a realidade é, e a gente não pensa, não amadurece, não caminha para, como é que se diz, construção, veja, avanço para desenvolvimento de um novo sistema, de uma nova forma de convívio social. Não, a gente radicaliza. Ou a gente vai ter que viver daquele jeito de 1800 e não sei quanto, pensando que ainda a história é aquela. Ou a gente vai passar de uma liberdade também, uma livre iniciativa também selvagem e tal. Gente, a gente está no século XXI, a gente pode e tem que pensar, que ter capacidade de avaliação crítica. E isso é um problema sério no Brasil, porque o cara vai ter que. Ele não aprendeu a pensar, ele não aprendeu a dialogar, ele não aprendeu a exatamente desenvolver, e o pior, ele tem que desaprender para aprender de novo. Então, é horrível. Então, o que eu estou chamando a atenção, que eu gostaria até de colocar, é o seguinte: a ordem. Você colocou o empresário, eu penso o seguinte: não é concorrente você cuidar do seu negócio, você produzir riqueza, cuidar da sua família, desenvolvimento seu pessoal, conseguir ter segurança, certo? Segurança em todos os Perfeito. sentidos. Não é concorrente com você ser cidadão brasileiro, Sem com dúvida. inteligência cidadã. Você pode ser empresário bem-sucedido e torcer para o seu time de futebol. Você pode ser empresário bem-sucedido e ter uma religião, a sua religião. Você pode ser empresário bem-sucedido, ter seu time de futebol, ter sua religião e também ser cidadão. Isso. Saber viver numa polis, saber viver em sociedade, entender que aquilo dali, se você não fizer, não é porque você seja bonzinho, não. É porque ninguém convive numa sociedade que ela não esteja educada, que ela não tenha condições mínimas, que a solidariedade, por isso a Constituição é cidadã. Cidadania significa liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, respeito, né? Você, na dúvida pro réu, é a dignidade humana. E quando a gente fala que você tem solidariedade, é você ter assistencialismo, é você ter educação, saúde, segurança pública, acesso à justiça indistintamente para todo mundo, saneamento. Agora, veja bem, transformar em obrigações para um e as pessoas não terem autoestima para entender, pelo amor de Deus, eu quero ser assistido, sim, assistência é fundamental, mas eu não posso querer ser oportunista ou achar que tem um Estado, como se o Estado existisse sem o povo, conversa nisso, sustentando esse mesmo povo. Não existe. Essa fórmula não existe. Isso é falta, é infantilidade, é analfabetismo da consciência cidadã. Você tem o analfabeto funcional, você tem o analfabeto da consciência cidadã. O cara é analfabeto. Então, o nível de
falta de inteligência cidadã ao povo brasileiro, eu diria a você que é mais alarmante, muito mais alarmante, do que o nível dos nossos analfabetos funcionais. Esse é um desafio grande, Mário, para nós que somos associativistas, para nós que somos líderes empresariais, para nós cidadãos brasileiros, para nós que vivemos nesse Brasil, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo em relação à insegurança jurídica, insegurança social, insegurança Pública, do ponto de pública, vista da segurança pública per publicamente, si. percentual. Quer dizer, você está vivendo hoje um momento, aí o cara diz, você está muito alarmante. Eu estou alarmante, não. Eu estou chamando a atenção do que está acontecendo. Nós estamos sim vivendo uma crise gravíssima, certo? No país. E essa crise gravíssima está atingindo o nosso crescimento. Eu Perfeito. escrevi outro dia, Mário, dizendo o seguinte: você vai lembrar disso. Rússia, China, Índia, ou mais, África do Sul, né? Países e países que nós éramos mais ricos do que eles. Estamos em desenvolvimento, nós ficamos para trás. Isso é fato. Eu não estou sendo político, eu não estou criticando os partidos, estou criticando a mim. Eu sou responsável por não estar fazendo mais. E eu espero que cada um de vocês se sinta assim também. Mário, vamos lá, pau na máquina, vamos conversar que você, que está o convidado, eu tenho essa mania de aproveitar o movimento Via Cidadã e jogar duro. Ah, sim, posso falar essa propaganda? Lógico. Olhe, esse projeto de lei popular é o projeto de lei popular que é para que a gente, veja bem, a gente falou isso aqui, já paga imposto que todo mundo paga, você desempregado paga imposto, o imposto está no consumo, você que baixa renda, média, grande, não importa, pode ser quem for, paga imposto. E esse imposto no nosso país, falando de solidariedade, foi dito que todos nós, independente de quem seja, teria direito à educação pública de qualidade. Vocês sabem que nós temos as empresas filantrópicas, Irmã Dulce, Santo Isabel, Criança com Câncer, Instituto dos Cegos e tal. Todas essas empresas precisam e ligam para vocês todo dia pedindo que você ajude ela, né, Mário? Mário faz isso na Lide, eu também faço, o Rotary Club faz, é colchão, é agasalho, é brinquedo, é rifa, mas mais do que isso, é simplesmente você aprender, povo brasileiro, que você também é capaz de legislar. Isso é que eu chamo de democracia Participativo. participativa. Você pode simplesmente assinar um projeto de lei, como disse Mário, bem colocado aqui. A IA nos permite hoje assinar virtualmente um projeto de lei popular. Não estou lhe pedindo um centavo, só consciência cidadã. Assine o projeto de lei popular. Se a gente conseguir 1% do eleitorado brasileiro, a gente apresenta esse projeto de lei popular, é o povo pedindo que as doações que nós, pessoas jurídicas e físicas, façam às entidades filantrópicas que têm SEBAS, que possa abater no imposto de renda. Isso vai motivar e incentivar o que a gente possa atender melhor os mais vulneráveis. Isso é cidadania, isso é país solidário, nação solidária, isso que a Constituição a gente traz. Assine, é assim, participe.movimentoviacidadã.com.br. Ele vai botar aqui embaixo com certeza de novo. O nome agora, por favor, Mário, é só Sim. para você entender, é uma vergonha. Entendo. Nós temos menos de 1.000 assinaturas. E eu fico impressionado, que eu falo todo santo dia, e o pessoal assim, eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que, não sei qual é o problema, mas eu vou conseguir. Nós vamos conseguir. Vamos lá, Com Matiga. certeza, eu não tenho a menor dúvida que você vai conseguir, Paulinho. Você é persistente, você é resiliente, você é batalhador, eu não tenho dúvida. Você abraçou esse projeto de lei popular e eu acho que ele é um embrião para demonstrar efetivamente que a população pode legislar. Então, outras ideias como essa vão surgir, outros projetos de lei popular vão surgir, e eu acho que criar essa cultura de fazer, promover leis populares e debater ela dentro do Congresso, dentro das casas legislativas, vai ser muito importante nesse papel de conscientização e de criação da consciência cidadã, que é uma bandeira que foi sua desde o primeiro momento e que a gente abraçou desde aquele momento em que a gente montou o grupo para estar aqui na Associação Comercial. Então, eu acho que é fundamental isso, é a gente promover as boas ideias, promover esse bom debate, promover essa integração entre o público e o privado, para que a gente possa dar as mãos e fazer com que os vetores estejam numa mesma direção. Por exemplo, a gente esteve falando recentemente sobre a importância de promover o desenvolvimento econômico focado em vocações,
Qual a vocação da nossa cidade, de Salvador, do nosso estado, da Bahia e do Nordeste? Uma das vocações muito claras é o turismo. Então, a gente atrelar isso, ter aí Boa. as entidades empresariais promovendo cursos de idioma para que o turista chegue aqui, ele Boa. consiga se comunicar com o ambulante, com o vendedor, com a baiana de acarajé, com o motorista do táxi. Então, a gente promover microações, e o turismo é isso, o turismo é uma indústria que ela é limpa, que não polui, que não tem absolutamente tal, e ela é socialmente justa, ela distribui renda na essência. Quando o turista vem, ganha o motorista do táxi, ganha a baiana de acarajé, ganha o vendedor, ganha o lojista, ganha o dono do hotel, gera trabalho para o construtor, porque precisa construir novos equipamentos, novos Espetacular. hotéis. Então, Espetacular. Eu acho que trabalhar isso, nessa Mário, linha. deve ser uma bandeira do nosso Conselho Superior da Associação Comercial, como uma participação do nosso Estado da Bahia. Eu acho que o que você falou aí, eu acho que o Estado da Bahia tem uma vocação turística, é um dos maiores litorais do Brasil, o maior litoral do Brasil. Eu acho que o estado da Bahia, a gente não tem, por exemplo, Mário, a gente voltou, nas casas nós temos uma carência enorme, na própria associação a gente tem uma carência enorme de uma representatividade que defenda esse turismo, que defenda essas questões. E a gente está apontando aqui de empresários com vontade de fazer isso. Deixa um alerta e uma convocação. Mas vamos lá. Como você falou, quando tu vai em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar desse tamanho, você tem marinas para você pode pegar, alugar um barco e fazer um passeio. Você para na marina, tem lugar para você parar seguro. Você para em outro, tem outro lugar. A gente não tem uma infraestrutura. A gente não tem uma infraestrutura de marinas, né, em todo o litoral da Bahia. A gente, com marina, traria o quê? Traria hotéis, que você falou, construção, mão de obra, pessoas falando inglês, pessoas vendendo as suas artes, vendendo seu material, suas comidas tradicionais daquela região. Então, veja bem, a gente é indiscutivelmente uma vocação do nosso Estado que trará muita visão para o mundo e trazendo turista traz dinheiro. A Pode Bahia, ser dólar, pode ser chico, né? euro, Pode euro, ser ian, ian, pode ser o qualquer dinheiro que moeda, for. pesos, Pode ser até virtual, Bitcoin, mas vindo, não importa, traga riqueza. traz a riqueza. É isso aí. E a riqueza é que vai trazer dignidade para a pessoa humana. Bahia de Todos os Santos, essa belíssima Bahia que nós temos aqui, que a natureza nos concedeu, nos deu esse presente, não tem equipamento. E aí, graças à nossa atividade da nossa amiga Isabela, na Bahia, na Nação Fundação Bahia Bahia Viva. Viva, ela realmente criou ali algum equipamento, criou o selo da praia dela, que é conhecida mundialmente, e a gente tem que fortalecer isso e trabalhar outros equipamentos na Bahia de Todos os Santos, porque é efetivamente um vetor de turismo muito forte. Na Bahia Mas o litoral toda, na todo, a Bahia Bahia inteira, toda. no interior da Bahia, a parte da Chapada O Diamantina, turismo é a enfim, vocação, a gente ah, precisa fazer isso, é uma coisa que a gente precisa defender não tenho com mais dúvida. vontade aqui, que vai ajudar. É aquilo que eu falo, Bom, forma harmoniosa e contributiva com as instituições públicas, com o nosso governador, com o nosso prefeito. O cara falou para mim assim também, outra coisa para aproveitar, outra mensagem para dar resposta também, que eu aproveitar o podcast, precisa assistir, eu vou mandar. Assiste o podcast comigo e Mário que você vai ver. O seu, é assim, né? Ele faz assim. O seu presidente Lula, ou então o seu prefeito Bruno, veja bem, é meu, é ó, verdade. Hoje, é um o prefeito. meu Os presidente governantes são de todos nós, é, de quem votou e de quem não votou. quem votou, eles governam para a Para nação, todos, para exato. todos. Então, é assim. Hoje, o meu prefeito de Salvador é o Bruno Reis e o meu presidente da República é o Luiz Inácio da Silva. São de partidos Isso, diferentes. exatamente. Mas é assim. E como foi anterior, como foi, aliás, dia de passagem, desde que se criou, A né, em democracia, né? 88, a votação direta, né? A gente está aí elegendo presidentes, governadores, prefeitos no Brasil inteiro. Isso é democracia. Mas esse é o problema. O cara quer tratar a política, poli, em vez de com essa visão que você acabou de falar, Mário, de ser para todos, ele quer tratar como se fosse meu time de futebol. Então, minha bandeira vai ser vermelho, azul e branco, ou você verde, Palmeiras, ou você branco de Santos, ou você vermelha e preta de Flamengo ou do Vitória, mas eu quero tratar com essa paixão e com essa idolatria. Isso é falta de inteligência cidadã, de amadurecimento. É isso que eu chamo de consciência E o momento cidadã. do Brasil hoje, ele pede bombeiros, ele pede construtores de pontes. Nós precisamos serenar os ânimos, nós precisamos promover uma harmonia entre todos os poderes, promover uma harmonia que permita o país encontrar seus caminhos.
e a democracia é fundamental, a participação das entidades empresariais, da sociedade civil organizada nesse momento tem um papel importante nisso aí. A gente tem que ter uma mensagem de serenidade, de calma, de construção de um ambiente propício para que possam todos desenvolver as suas atividades. Eu acho que o momento está pedindo bombeiros e construtores de pontes. Gostei muito disso. Você acha que a lide nacional, internacional, parece que ele também, por exemplo, você não acha que a gente poderia fazer essa união? A gente não poderia, em vez de ficar as entidades, né? Eu falo muito isso, que as nossas entidades produtivas, elas se fragmentaram muito, né? Também questão cultural. Nós fomos fragmentando. CNI, CNA, CNC, CACB, CN isso, CN aquilo, lá vai cada um cuidando dos seus segmentos, que é natural. Mas eu acho que a gente se afastou, que eu chamo de pautas estruturantes, de pautas de De nação, agendas comuns. de agenda, que é comum do E Brasil, reforma convergentes, tributária, exatamente. atinge todos nós. Reforma administrativa, gasto público, a questão da desoneração da folha. Nós temos pautas que atinge a todos nós. Aliás, me permita aqui, esse sempre foi o nosso projeto de transformar a Associação Comercial da Bahia nessa casa de confluência, nessa casa que organize, que reúna todos os setores empresariais. A gente tem a FIEB com uma boa atuação, a FEComércio com uma boa atuação, a Agricultura com boa FAEB, todas elas com boas atuações, mas a gente entende que cada uma tem uma pauta setorial a defender. E a Associação Comercial da Bahia, para você que está nos ouvindo, ela tem o termo comercial no nome, mas ela é absolutamente transversal. Ela abraça todos os setores da economia, a indústria, o comércio, serviços, a agropecuária, a agroindústria, absolutamente todos os setores. Pequena, média, grande, exatamente, informal. Transversalmente em termos de setores e absolutamente desde o microempreendedor individual, desde o profissional liberal, que é uma força do setor produtivo, até a grande empresa, passando pela pequena, pela média, enfim. É a casa mais plural da representatividade empresarial. E a gente precisa trazer realmente essa confluência para que essas pautas comuns, essas pautas convergentes, sejam tratadas aqui, nesse fórum, até pela representatividade. Muito bem. É a 214 defesa, anos, é isso aí, a antiga das Américas. Exato, Mário foi cheio, essa parte foi espetacular. Mário acertou exatamente dentro da linha, como nós estamos pensando juntos já há muito tempo. A Associação Comercial da Bahia já foi a conselheira, por decreto federal, conselheira da República. A gente perdeu esse espaço, a gente precisa recuperar esse espaço. De representatividade. Entender que, como uma inteligência, como cérebro da classe produtiva, tendo representatividade de todas as confederações, de toda a classe produtiva do Brasil, mas com pessoas focadas em estratégias, em planos estruturantes, ajudando efetivamente, contribuindo com os nossos governantes, seja de qual nível que for, para que a gente possa progredir, ou seja, promover o real desenvolvimento social e econômico através de uma união de pensamento, sabendo que isso é o melhor, que é o comum para todos nós, né? Quanto mais progresso, quanto mais empresas, quanto mais emprego, quanto mais desenvolvimento, mais riqueza, menos diferença, menos desigualdade, menos pessoas doentes, menos necessidade de segurança pública, menos necessidade de saúde pública. E outra coisa, gente, focar na educação. Esse papo de dizer que a gente se perdeu, nós estamos vendo aí o pessoal inventando até papel de areia, eu vi essa semana, fazendo papel com areia, o outro faz, a gente está falando aqui, nesse instante eu estava falando aqui, mas nesse instante eu estou falando aqui, eu sem eu falar nada, meu celular entra na voz aqui, e o chat GPT começa a falar comigo, sem eu falar com ele. O Google, eu vi isso acontecer com um amigo nosso, o Google, a gente está sabendo que está sendo vigiado o tempo todo, a gente está numa situação em que tudo a gente está sabendo, e a gente... Cadê o nosso carro? Eu digo todo santo dia, eu provoco muito isso. Cadê o nosso carro? O país que mais consome carro no mundo não tem uma fábrica de carro, que vergonha, nós não temos capacidade técnica de fazer um carro, faz avião, não faz um carro. Tem uma coisa errada, tá certo? Que a gente precisa consertar. Mário, vamos lá, você quer colocar alguma coisa? Vamos tocar o barco, a gente tem aqui nossa reunião e você está me dando esse privilégio, esse orgulho.
Paulinho, Diga. você é um cara que eu tenho realmente uma admiração, um carinho. Você é um irmão que a vida me deu. Eu aprendi durante esses anos a admirar a sua história de vida, sua capacidade de crescimento, sua capacidade de virar sua própria mesa, sua capacidade de se reinventar e sua capacidade de multiplicar isso, essa sua força interior, de poder transformar realmente. Você é um cara que tem bons propósitos, que tem uma vontade de fazer. E você vai sempre contar comigo, a gente vai estar sempre juntos nesse propósito aí. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você e com essa audiência que você já está construindo aí no seu podcast. Essas suas iniciativas todas já têm dado frutos e com certeza ainda darão frutos ainda maiores. Nós vamos seguir sempre juntos. É um prazer enorme estar aqui com Meu você, meu amigo, irmão. eu quase estou me segurando com a perna aqui na cadeira, porque eu comecei a inchar e eu quase que eu vou, né? Que eu fico que nem a bola de soprar. Mas quem agradece sou eu. E é exatamente com essa união, com esse pensamento, exatamente com a união de pensamentos e de atitudes, que a gente pode fazer alguma coisa pelo nosso país, sim. E você faz isso com brilhantismo, vem fazendo isso há muito tempo, fez na casa, fez na associação, se doa muito mais do que sabe que além da sua atividade empresarial de sucesso que você já tem, você se doa, sempre fez isso é importante, está aí na lide fazendo também. É isso que a gente precisa de mais pessoas, pensando em esse aqui, na verdade, esse podcast, como também o portal, como a gente tem ajuda de todos, né? Como diz você, aliás, a ideia sua, deixa eu finalizar, a ideia de atrair toda a imprensa como parceira da Associação Comercial da Bahia surge exatamente com o Mário Dantas, que já tínhamos, né? A Tribuna, Marcelinho, que está junto com a gente direto, Marcelo Sacramento, à tarde e tal, a TV Bahia, Bandeirantes, todas, não sem esquecer de nenhuma, que eu não posso esquecer aqui, todas as redes também, Todas. sociais, todas, As todas, todas, todas. TVs, os jornais, os principais sites, e efetivamente nós precisamos construir essa parceria, porque a imprensa é o quarto poder, tá certo? E a gente tinha no passado uma produção de conteúdo muito concentrada. Hoje a produção de conteúdo é pulverizada, mas efetivamente a gente precisa estar aliado a essas forças de produção de conteúdo, dessas multiplicações para que nossas vozes sejam ouvidas. E essa boa relação que a gente faz não só com a imprensa, mas que a gente procura promover com o setor público de forma suprapartidária, como você disse, é muito importante. Nossas vozes precisam ser ouvidas, e para isso a gente precisa ser respeitado, para isso a gente precisa ter espaço, e essa construção de confluência, de agregar toda a mídia é fundamental. Então, dentro do LID, a gente tem as emissoras de TVs, os jornais impressos, os principais sites, e fizemos a mesma coisa. Trouxemos aqui para a CB e você soube preservar essa parceria com brilhantismo. E ainda mais agora com a Isabela, que está fazendo Mais pronto, ainda, melhor ainda. Essa aí é craque, craque, viu? tá pronta. Gente, obrigado, compartilhe, tá? Que a Lide assista toda aí, junto com a gente, assine nosso projeto. Tamo juntos. Tamo juntos. Pau na máquina, meu amigo. Pau na máquina, Valeu. irmão. Um abraço a Um todos. abraço a todos.